Olá pessoal, voltamos a estar juntos, dessa vez em 2017, para tratar novos temas. A temática de hoje é especial para o ensino médio e nós vamos falar, na verdade vamos resolver problemas que envolvem logaritmo. Bom, a proposta é que hoje nós possamos trabalhar probleminhas que envolvam a temática do logaritmo. Mas antes, eu já quero te adiantar um pouco do perfil de como o logaritmo, como função logarítmica tem aparecido em concursos, em provas na qual essa temática ela é válida, na própria prova do Enem, que sempre que possível joga uma questãozinha, até no ano passado jogou duas questõezinhas. Mas logaritmo, ele sempre está ligado a algumas temáticas principais. Por exemplo, abalos sísmicos, né? Se a gente pensa que a escala Richter, ela é uma escala logarítmica. Também com ondas sonoras, né? Já aconteceu do ano retrasado ele surpreender e relacionar a função logarítmica com o formato do vidro de um carro. Aquilo foi de uma criatividade extrema. Então a ideia é que hoje nós possamos resolver algumas questões que envolvem logaritmo. Te convido porque essa aula vai ser dividida em algumas partes, tem várias questões que eu preparei para vocês, tá certo? Se você é do terceiro ano, lembra que você pode ir acompanhando pelo material. Mas essa aula também vai para o primeiro ano, essa aula também vai para o segundo ano e vocês podem acompanhar a questão pela tela que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então presta muita atenção, toma nota de todas as informações. E não esquece de exercitar, porque o exercício ele tem que fazer parte constante do nosso dia a dia, tá bom? Meus queridos, a gente vai dar uma olhada nessa primeira questão que está no livro do terceiro ano, módulo 1, página 248, é a questão 155. Vamos com atenção, ler todos os detalhes para poder mandar bala na questão. Olha só, o decibel é uma unidade de medida logarítmica usada para medir o nível de intensidade sonora através da expressão. Observa que ele vai dar uma função logarítmica. Eu quero lembrar a vocês que, independente da função, seja ela afim, quadrática, logarítmica, trigonométrica, não importa, independente da função, uma das coisas que você deve primeiramente fazer é reconhecer as variáveis, entender o que nós estamos falando, de que nós estamos falando. Observa que nesse caso aparecem duas variáveis, uma dependente e uma independente. A primeira variável, que é esse dB, ele está relacionado com a quantidade de decibéis, tá certo? E a segunda variável, que é esse I, a gente vai descobrir agora com o que ele está relacionado. Olha só, I é a intensidade de um som. Aqui apresenta a unidade, então a gente já tem a relação. Apareceu dB, decibéis. Apareceu I, intensidade de um som. A gente já está relacionando, tá bom? Em um cinema foram medidos os níveis sonoros dB e L1, né, a quantidade de decibéis 1, vamos dizer assim, e o dB 2, de dois filmes diferentes, onde as intensidades desses filmes sonoras eram I1 e I2. Chegou lá numa sala, vamos supor, estava passando King Kong, foi lá e mediu a quantidade de decibéis. Ok, foi. Saiu da sala, foi assistir Piratas do Caribe em outra sala, mediu a quantidade de decibéis, baseado na intensidade sonora que essas salas apresentavam. Sabendo que a quantidade de decibéis da sala 1, do filme 1, menos a quantidade de decibéis do filme 2, dá 40, ele quer saber quanto é que dá a razão, para quem não lembra o que é razão, divisão, I1 por I2. Então vamos lá juntos, construir detalhadamente, prestar atenção em cada informação, em cada variável, para que a gente também possa resolver, tá bom? Olha só, primeira coisa que é essencial, reconhecer a função, reconhecer a fórmula. Eu tenho essa minha formulazinha aqui. Com ela, eu começo a trabalhar e aí vai com certeza ficar bem fácil de encontrar a solução. Olha só, primeiro ele falou que as medições dos decibéis foram feitas em duas salas. E falou também que se você comparar a quantidade de decibéis da sala 1 menos a quantidade de decibéis da sala 2, isso tem que dar 40. Lembrando que a gente tem que caminhar para resolver esse problema aqui, olha. Quanto que é I1 dividido por I2. Essa é a caminhada que a gente quer. E preparando os valores, assimilando totalmente a proposta da função até chegar na situação da divisão do I1 para o I2. Meus amores, percebam uma coisa. A quantidade de decibéis da sala 1 está nessa fórmula, só que a única diferença
é que eu vou substituir o I por I1, já que é a intensidade sonora da sala. Então, quantidade de decibéis da sala 1, veja bem, olha, 120 mais 10 vezes log de I1. Eu não vou pôr nem o 10, porque você sabe que quando não apresenta a base, essa base vai ser 10. Aí olha só, menos a quantidade de decibéis 2. Então, nesse caso, 120 mais 10 vezes log de I2, também não precisa pôr 10, igual a 40. Gente, a única coisa que eu te propus fazer até agora foi substituir essa quantidade de decibéis 1 por esse valor e a quantidade de decibéis 2 pelo mesmo valor com a aplicação do I1 e do I2. Bom, então agora é só resolver essa equaçãozinha logarítmica que não tem mistério. Olha, se eu fizer, por exemplo, 120 menos 120, eu posso cortar sem maiores problemas, tá certo? E percebam que aqui ficou, olha só, bem devagarzinho, 10 log de I1 menos 10 log de I2 igual a 40. Meus queridos, tem muitas estratégias para pensar a continuação disso. Você pode, por exemplo, professor, eu decidi trabalhar com esses valores, mas deixar o 10, manter o 10, passar para lá, para cá, pode fazer isso. Mas se você resolver simplificar, facilita a tua conta. Então a dica que eu dou, que é como eu vou continuar aqui, eu vou dividir todo mundo por 10. Eu posso fazer isso que não vai mudar meu resultado. Então se eu divido aqui por 10, fica, olha só, log de I1 menos, divido aqui por 10, fica log de I2. E quando eu divido 40 por 10, fica 4. Então, observem o seguinte, depois dessa proposta concluída, eu quero que você lembre de uma propriedade que é importante. Tem alguns professores que trabalham como segunda propriedade, terceira, isso não importa. Então, dá uma olhada. Eu posso construir isso da seguinte maneira. Log de A sobre B igual a log de A menos log de B. Professor, o que isso significa? Isso é uma relação muito, muito importante que você não pode deixar de estar sabendo lidar com ela. Olha só, quando você tem um logaritmo de uma divisão, você pode transformar essa divisão numa subtração. Você separa esse logaritmo subtraindo. Isso significa que nesse caso a gente vai fazer o contrário. Observa que eu tenho uma subtração e o que eu vou fazer aqui é compactar ela, é juntar ela, só que nessa proposta aqui. Olha o que vai acontecer. Eu posso reescrever isso daqui dessa maneira, olha só. I1 sobre I2. Porque lembra que a divisão você poderia separar subtraindo? Foi isso que eu usei. Igual a 4. Propriedade que você não pode esquecer. Meus amores, não esqueçam que a base desse logaritmo é 10. E pela regra geral do logaritmo, que você também não pode esquecer, se você tem algo desse tipo aqui, o que isso significa? Que o B elevado ao C tem que dar o A. Ou seja, que 10 elevado a 4 tem que dar I1 sobre I2. Então, reescrevendo, olha, I1 sobre I2 é igual a 10 elevado a 4. E aí, sem grandes problemas, a gente consegue encontrar que o valor, que a resposta dessa nossa equação logarítmica, dessa função logarítmica, vamos dar uma olhada aqui, olha, é a letra D. 10 elevado a 4 vai ser a razão entre essas intensidades sonoras. Vem mais problemas por aí que a gente vai estar buscando resolver, então fica ligado, viu? Fica ligado porque essa é só a primeira parte. É a primeira questão e a gente vai estar trabalhando outras questões. Então, se você gostou desse nosso encontro, não esquece de curtir, de compartilhar e avisar todo mundo que aqui no nosso canal há sempre disponível uma nova videoaula. Não esquece também de acessar o portal e ficar por dentro de tudo que nós postamos por aqui. Forte abraço e até a próxima!